Ok, agora vamos ver então essa relação de mediação. Adão era nosso representante federal, assim como Cristo é um representante federal, assim como outros foram representantes legais diante de Deus durante a história da redenção. Então, a relação federal e a promessa. Na criação, e aqui é uma pérola dessa aula, que a primeira pérola dessa aula é esse slide aqui. Então vamos lá, vamos fazer todas as ligações aqui. Eu vou falar todo o enredo bíblico para vocês só nesse slide. Na criação, em Adão, sob o pacto de obras, a promessa de vida e os seus termos, que são a lei que foi dada ali, foram dados a Adão. Nós vemos isso em Gênesis 2, 16, 17. Nós vemos isso na confissão no capítulo 7, logo no primeiro parágrafo, que era requerido o quê? Obediência, para que ele tivesse o quê? Acesso à árvore da vida. Então, se ele obedecesse e não tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a implicação natural seria de que ele, então, teria a vida eterna, porque seria dado a ele o quê? Acesso à árvore da vida. Essa é a promessa. Promessa é uma promessa de vida que foi dado ali. Mas os termos foram quebrados. Como os termos foram quebrados, o pacto foi quebrado. Se um pacto foi quebrado, ele foi dissolvido. Então, quando os termos, as leis que foram dadas ali foram quebradas, a promessa, o que foi que aconteceu? Ela foi reeditada para um novo pacto. É o que nós vemos em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, nós não vemos a continuação do mesmo pacto. Nós vemos uma reedição nessa promessa, porque a vida que será encontrada em Cristo será uma vida superior àquilo que é prometida a Adão, mas é uma vida que é prometido, e agora ela ganha um novo aspecto para um novo pacto. Em Gênesis 3,15. A antiga aliança, ela foi estabelecida como o pacto usado por Deus para desenvolver como a promessa de Gênesis 3,15, a promessa de vida, ela seria cumprida. E nós observamos uma descendência natural, da onde viria o remanescente, que viria o nosso Senhor, que daria luz a essa descendência espiritual. Nós temos vários termos aqui, várias passagens bíblicas, irmãos. Depois os irmãos, quando estiverem assistindo o vídeo, e eu motivo vocês a que façam isso, vocês olhem as referências, tá bom? A legislação da antiga aliança foi institucionalizada no pacto sinaítico. Então observe que a circuncisão ela foi estabelecida com Abraão e não com Moisés. Só que com Moisés ela foi institucionalizada legalmente como o sinal do pacto. Sinal esse que já foi proferido com Abraão antes de Moisés. Só que ela entrou como um aspecto legal. Então, a legislação de toda a antiga aliança, que é o que nós conhecemos como o Antigo Testamento, ela foi institucionalizada no pacto sinaítico, que é o pacto mosaico, apontando os tipos e sombras. Então, ali o que nós vemos, todas as cerimônias de Levítico, as cerimônias que nós vemos em Números, as cerimônias apontadas para o cumprimento dessa relação de obediência para que tenhamos acesso a Deus, tudo isso foi apontado não como um fim em si mesmo, mas como sombras, como representando algo maior, como representando algo superior. E isso foi expandido um meio pelo qual a promessa seria estabelecida, como ela seria experimentada. Por exemplo, como Deus garantiria a vida descrita em Levítico 18:5, onde se o povo obedecesse, ele desfrutaria de vida. Essa era a promessa da obediência. Obviamente, irmãos, ao que parece, essa vida, assim como essa terra, apontava em primeira instância para a vida experimentada em Canaã. Essa era a terra que eles estavam desfrutando, essa era a abundância de alimento que eles estavam esperando, só que isso era uma realidade que apontava para algo maior, algo superior. O caráter real, então, o caráter perpétuo e o caráter pacífico, porque Deus prometeu paz, por meio de quem a promessa viria, é apontado no pacto davídico. Tem um texto muito interessante, vamos abrir aqui. O pacto davídico, ele é expressado em alguns textos das Sagradas Escrituras, inclusive em Salmos. Mas onde nós vemos ele, propriamente, ela está lá em Samuel, 2 Samuel
capítulo 7, a partir do versículo 8, mas eu quero ler com vocês o versículo 10. Diz assim, ó. Aqui é uma reafirmação daquela promessa que foi dada em Gênesis 3,15, que foi feita com Abraão, que ganhou alguma expressividade no pacto sinaítico, mostrando tipos e sombras, e foi garantido no pacto davídico, mostrando essa realeza, essa perpetuidade, porque sentarás para sempre, e essa paz que será conquistada, dos quais, por exemplo, Isaías fala, né? Olha o 2 Samuel 7, versículo 10, diz assim, ó. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. É por isso que quando o Senhor Jesus chega, os judeus não viam Jesus como aquilo que estava profetizado no trono de Davi. Por isso que eles esperavam outra realidade, né? Os profetas, então, da antiga aliança, eles apontam os critérios sobrenaturais. É aqui que nós vemos uma expansão maior. Escreverei as leis na sua mente e no seu coração. Mudarei o seu coração. Darei o meu espírito. Serás meu povo e eu serei o teu Deus. Então, nós já vemos aqui, irmãos, olha como é interessante. Nós vemos uma realidade mais literal, prática e experiencial, apontando para uma realidade com o progresso da revelação espiritual e sobrenatural, à medida que esse plano vai sendo desenvolvido. Então, os profetas apontam aquilo que a vontade de Deus requeria e apontam, então, esse caráter, esses critérios sobrenaturais para que a promessa ela fosse estabelecida e fosse desfrutada. Jeremias e Ezequiel são muito profícuos e são muito contundentes. O Senhor vai agir de tal forma que garanta. Vamos abrir aqui. Nós já lemos esse texto, mas vamos abrir de novo Ezequiel 11, 19. O que é que diz? 11, 19 a 21. Alguém mais abre em Ezequiel 36, 24. E outra pessoa em Jeremias 31, 31. Ezequiel 11, 19, 21 diz o quê? Olha como é interessante aqui. Nós vimos em algumas passagens do Pentateuco que Deus requer o coração. Ele exige o coração. Então Deus dará o que Ele requer para que você seja dele. De tal forma que esse vai ser o sinal contundente de que você é povo dele e de que ele é o seu Deus. Um coração dele, não para as abominações, não para ídolos detestáveis, mas para ele. Ele vai dar aquilo que ele exige. O Ezequiel 36, ela desenvolve a mesma coisa, mas Jeremias 31, irmãos, Jeremias 31, olha a sobrenaturalidade aqui. Jeremias 31, do 31 ao 4, diz o quê? Olha, interessante, ó. Aqueles que fazem parte dessa aliança que eu firmarei, não precisará ser ensinado quanto à essência dela. O que é que o profeta estava fazendo aqui? Na antiga aliança, ensinando sobre ela. Não precisará mais. Por quê? Porque as minhas leis imprimirei no seu coração. Eles saberão o que significa essa aliança. Porque eles saberão o que significa ser povo meu. Ok, vamos desenvolver mais um pouquinho aqui. A promessa é então estabelecida, liga lá o primeiro tópico. A promessa é então estabelecida plenamente na nova aliança, em Cristo Jesus. Caducando a antiga aliança, fazendo desta, da nova, uma aliança superior. Olha o que nós vemos aqui. Nós vemos o livro de Apocalipse fazendo referência várias vezes a essa árvore da vida que será dada acesso ao povo de Deus. A mesma simbologia
que é pronunciada em Gênesis. Árvore da vida, árvore da vida. E nós teremos então, que é a visão de João, acesso à árvore da vida. Olha a ligação dessa construção, como essa promessa foi garantida para que nós tivéssemos a vida que nós deveríamos ter, só que agora, ao que tudo indica, com um aspecto bem mais superior do que aquilo que Abraão poderia conquistar para nós. É isso que nós vemos aqui nesse gráfico, que também foi feito aqui para a aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Tudo que eu relatei para vocês é visto aí nesse gráfico. Esses progressos de revelação em cada aliança feita e a promessa ali sendo revelada, não experimentada, apenas sendo experimentada na nova aliança em Cristo Jesus. Na antiga aliança nós vemos tipos, na nova aliança nós vemos os antitipos, aquilo que faz com que o tipo ganhe o seu significado, a sua revelação. Nós vemos a substância sendo modificada porque não fazia mais, não há mais necessidade de fazer parte de uma nação para fazer parte de uma aliança. A necessidade agora é de ter uma circuncisão não no prepúcio, mas no coração, do qual a circuncisão no prepúcio deveria ser apenas um sinal de uma realidade que aconteceria no coração.